bases históricas, né, dessa neuropsicologia no Brasil. Tá? Então, os primeiros estudos de neuropsicologia foram publicados em 1950. A gente viu que o termo neuropsicologia foi de 1913, tá? Então lá por Wolfson, né? Então aqui na questão do Brasil, 1950, né? 37 anos depois, não é isso? Pelo neuropediatra também da psicologia, Antônio Frederico Branco, da UFR, né? O estudo sobre psicopatologia da afasia em crianças. Né? Então aí que a neuropsicologia no Brasil começou a se formar e formar um grupo de pesquisadores, estudiosos, teóricos, e aí ela foi ganhando corpo. Né? Em 1979, com a doença do Sturge-Weber, relatada por Rubens, Semião e por Lefebvre, se coloca entre os estudos dos exames complementares, né, o estudo neuropsicológico. Então, assim, eles já iam incluindo também a importância de fazer uma avaliação neuropsicológica para se conhecer um pouco melhor de alguns tipos de doenças que não ficavam limitadas somente à parte orgânica, física, né, à parte do funcionamento dos outros órgãos, e sim também com comprometimentos de comportamentos, de cognição, entre outros. A Sociedade Brasileira de Neuropsicologia foi fundada em 1989, por ocasião do primeiro Congresso Brasileiro de Neuropsicologia, e a partir daí a gente teve aí, inúmeros outros congressos importantes para a consolidação da nossa área no Brasil. No Brasil, o título de neuropsicólogo é exclusivo para os psicólogos. Né? Em 2004, o Conselho Federal de Psicologia reconheceu a neuropsicologia como especialidade da psicologia. Então você tem aí a questão, né, de fazer um curso de especialização e vai aparecer lá também neuropsicologia, entre outros, né, que o Conselho atribui. Então, o segundo artigo aí, da resolução do Conselho Federal de Psicologia. O neuropsicólogo atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento, na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento sob enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral. Utiliza-se para isso de conhecimentos teóricos arraigados, angariados pelas neurociências, pela prática clínica e com metodologia estabelecida experimental ou clinicamente. Então, assim, bem amplo, né? Diagnóstico, tratamento e pesquisa. Envolve cognição, emoções, personalidade e comportamento. E a questão, né, da prática clínica, da questão da interação com as neurociências, aquilo tudo que a gente veio trazendo para vocês, né, nessa questão mais inicial do que seria essa neuropsicologia, de onde que ela veio, por que ela veio, por que ela está assim hoje. Tá? E o nosso conselho acaba ratificando esse tipo de objetivos e de funções que a neuropsicologia tem. Relações multidisciplinares. Então, assim, pessoal, não tem como hoje a gente ser um profissional da área de saúde sozinho, sem ter, né, nenhum tipo de interação com outros profissionais. E na parte da neuropsicologia, mais difícil ainda. Justamente o que a gente já comentou, que a própria inicial lá da parte da neuropsicologia, que tem uma proximidade com as neurociências, que tem uma relação com a medicina, com o cérebro, com a fisiologia, a neuroanatomia, com a psicologia, tá? Então não tem como. Então a gente tem aí várias parcerias que a gente poderia colocar assim, com vários profissionais. Eu já citei alguns aqui hoje, né? Falei lá do fonoaudiólogo, falei do neurologista. Então você tem aí, uma série de profissionais que a gente precisa estar trabalhando em conjunto. Então olha só, médicos, neurologistas, psiquiatras, geriatras, pediatras, neuropediatras, tá? Então todos eles podem fazer o quê? Encaminhamentos, otorrinos, também quando a gente fala do TPAC, né, o transtorno do déficit auditivo central, a questão, às vezes acha que está com problema de audiometria, vai lá, não tem nada, mas aí o otorrino pega e encaminha isso para fazer uma avaliação, seja para um fono, seja para um psicólogo. Tá? Os próprios psicólogos, né? Então você pode ter ali, né, uma suspeita de algo ali que você acha que precisa ter uma carece de uma investigação melhor. Estou atendendo uma criança e estou com uma suspeita que ela tem TEA. Aí você encaminha para o quê? Para o psicólogo fazer uma avaliação. Tá? Fonoaudiólogos, como eu já falei, terapeutas ocupacionais, tá? Educadores e pedagogos. Então a questão lá dos pedagogos, educadores, cometendo o TDAH também, que pode aparecer mais na escola, tá? E você tem um problema de atenção, reflete na aprendizagem, você tem um problema de controle de impulso,
né, que vai também favorecer um problema social dentro do contexto escolar, tá? E dentre outros. Sendo que mais recentemente apresenta interfaces, né, na questão forense que eu falei, né, então ela também está cada vez mais aí sendo requisitada pelos juízes, e nas relações com a economia e o marketing, né, a gente tem o neuromarketing também, né, então você tem aí uma série de interfaces, né, onde a questão da neuropsicologia pode ser utilizada. Aplica-se em crianças, adultos e idosos, compreendendo toda a variedade de sintomas apresentados por esses sujeitos, né, então a questão que eu falei no início também, antigamente tinha uma utilização muito maior na parte de crianças e de pessoas com acidentes, e hoje, devido ao aumento da expectativa de vida e ao aumento de pessoas com Alzheimer e outras demências, cada vez também está sendo mais requisitada para esse tipo de público, tá? Entre os idosos. Né? A nossa pirâmide populacional ela está, né, ficando meio que europeia, vamos dizer assim, né? Então está tendo os idosos estão vivendo mais e tendo uma natalidade menor, né? Então assim, ela era assim, agora está, né, quase um cilindro agora, né? Então, clinicamente, busca definir quais habilidades e dificuldades podem interferir no comportamento apresentado e demonstrar as relações entre as unidades e zonas corticais específicas e possíveis disfunções, tá? Então, você tem lá dificuldades, né, habilidades, então você tem aí a questão de identificar o que, pessoal? Déficits, e a partir disso fazer o que? Trabalhar. E para trabalhar nisso a gente precisa fazer o que? Repetir, né? Muitos desses exercícios de reabilitação são de repetição. Eu tenho que tentar forçar o meu cérebro agora a desenvolver determinado tipo de característica. E para isso eu tenho que exercitar. Tá? É malhar o cérebro? É malhar o cérebro. Igual vai lá para a academia malhar os músculos, né? Quem está fazendo um trabalho de reabilitação cognitiva vai ter que malhar o cérebro. Tá? E aí é repetir, para ver se aquele mecanismo de neuroplasticidade, né, acontece, ocorre, e com isso tem uma diminuição dos déficits. Tá? Diminuição. Para as crianças especificamente, a avaliação neuropsicológica pretende identificar precocemente alterações no desenvolvimento cognitivo e comportamental infantil. Tá? Então já tem ali, eu falei, no caso do TEA, é fundamental que tenha um diagnóstico recente, mais precoce, sim. Hoje você tem já instrumentos para TEA que pegam já características de TEA com 18 meses, bebês. Então assim, é uma coisa bem precoce. Professor, mas está tendo hoje também vários diagnósticos de pessoas com TEA tardio, sim, de 30 anos, 40 anos, tá lá, descobriu agora que tem TEA, sim. Esse pessoal, para fazer uma reabilitação, já é mais difícil por conta daquilo que eu comentei, que o cérebro já está mais consolidado. Tá? Agora, um bebê, nossa, quanto mais ele for estimulado ali, mais ele vai conseguir melhorar e diminuir, né, os prejuízos. Evidenciando os momentos de desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo da criança a partir dos ganhos obtidos até então. Tá? No estudo sério também tem uma palavra importante, né, uma característica importante que a gente fala, que são as janelas de oportunidade. Então, assim, é um momento em que o cérebro estaria mais receptivo para mudanças, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, se a gente consegue aproveitar essa janela, os ganhos vão ser maiores. Tá? Então, por isso que é importante fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. Infelizmente, ainda tem pessoas que são resistentes, ao diagnóstico, ou outras até negam o diagnóstico, e isso tudo pode também dificultar o que, pessoal? Um tratamento, uma intervenção. Tá? Então, assim, a gente pode até questionar se todo mundo que está recebendo diagnóstico de TEA tem TEA, todo mundo que tem diagnóstico de TDAH tem TDAH, isso é outra questão. O que a gente não pode é negar o transtorno existe. O TEA existe, o TDAH existe, a gente pode só questionar se todas as pessoas realmente têm aquilo, é diferente. Tá? Também pode coatuar junto à escola e pais a fim de auxiliar as crianças no processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Tá? Então, a partir dessa identificação desses déficits, a escola também pode, é interessante, é importante que ela participe nesse sentido também, de tentar favorecer mudanças ali naquele ambiente, em atividades para que aquela criança também desenvolva. Os próprios pais também fazer atividades, trabalhar atividades com as crianças para que melhorem a memória, a atenção, entre outras coisas. Tá?
Infelizmente, em épocas de telas, né, isso acaba tendo um prejuízo muito grande em alguns processos cognitivos. Tá? Então, tem dado a Sociedade Brasileira de Pediatria que coloca, acho que até de 0 a 3 anos, de 0 a 2 anos, é zero tela. Né? Então, bebês não podiam mexer com tela. E você vê hoje bebês, né, com celular, né, crianças de 2, 3 anos com celular. Né? Então, isso vai trazer implicações para as questões sensoriais, como visão, audição, implicações também para as questões atencionais, de memória, de pensamento, tá? Então isso aí também futuramente, né, é um futuro bem próximo, tá? Vão começar a aparecer casos para a gente, né, dentro da neuropsicologia relacionado com isso, tá? Tem alguns estudos que já mostram esse tipo de interferência, como que a tela pode alterar, por exemplo, a atenção de uma pessoa. E não só de crianças, de adultos também, tá? Hoje o pessoal está acostumado com TikTok, né? São vídeos segundos, minutos, né? E aí agora vai assistir um vídeo lá de 20 minutos, não consegue. Por quê? Porque a atenção dela foi treinada para mudar a cada 20 segundos, a cada 1 minuto e meio, a cada 2 minutos. E agora se ela tiver que ficar fixa no mesmo tema durante 20 minutos, pode ser que ela não consiga. Tá? Então é por conta do quê? Da prática, do funcionamento que teve devido às telas. Tá? O problema não são as telas, o problema é o uso que a gente faz das telas, beleza? Tá? Então assim, vamos acabar com a internet, professor, vamos voltar com o telefone fixo na parede. Não é isso. Tá? Mas a questão é a gente conseguir ter uma relação saudável com os dispositivos eletrônicos. Esse que é o grande desafio, né? Ter uma relação saudável. Tá? Até onde eu vou conseguir usar e aquilo não vai prejudicar a articulação do dedo de uma criança lá que fica lá jogando lá no celular e o dedo já está fartrosa. A questão da visão dela lá que só fica bem aqui e não consegue enxergar de longe. A questão do pescoço do leitor. Então uma série de outras questões. Auxílio diagnóstico, auxílio no diagnóstico diferencial de quadros neuropsicológicos e transtornos psiquiátricos. Tá? Então é para tirar dúvida daquilo ali, eu já tenho um diagnóstico, vamos só reafirmar aquilo ali. A avaliação se propõe a definir o perfil cognitivo e emocional do paciente através de um processo científico, limitado no tempo, que se utiliza as entrevistas, observações e testes. Tá? Então assim, para tirar dúvida. Na realidade, praticamente não existe testes neuropsicológicos, apenas o método de elaborar inferências sobre os testes neuropsicológicos. Essa aí é uma fala muito intrigante aí do Lembsdorff, nessa questão. Pessoal, o que é importante, na verdade, não é o teste, é como a gente interpreta o teste. Tá? É o que a gente vai fazer, o uso que a gente vai fazer do teste. Tá? Então, assim, se for só teste, poderia só as pessoas pegar e ter acesso a eles e aplicar e acabou, vai saber o que tem. Não. Então, quando você faz a avaliação neuropsicológica, você vai relacionar processos cognitivos com outros processos cognitivos. Você vai ver se realmente aquilo que aparentemente está abaixo, realmente é uma coisa baixa ou é a influência de outra. Quer ver? Aí se as pessoas fossem lá no senso comum, se comprassem em bancas de jornal teste de memória e teste de atenção. E aí a pessoa pegava lá e fazia o teste de atenção em memória e via que a memória dela estava ruim, e a atenção não estava. E aí ia trabalhar só memória. Ou não, ao contrário, ela faria um teste de memória, sem atenção. E aí ela viu que a memória estava baixa e ia trabalhar só memória. Só que ela não fez o teste de atenção. E aí quando faz o teste de atenção, vê que a atenção é que está ruim, aí ela que prejudica a memória. Entendeu? Então assim, o profissional é que vai saber justamente fazer essas interações, ligações também. Mais importante não é somente o que avaliar, mas também como avaliar. Acabei de falar. Então a ANP e a avaliação neuropsicológica não é apenas a aplicação de testes, sim a interpretação cuidadosa dos resultados, somada à análise situacional atual do sujeito, e o contexto em que vive. Tá? Pessoal, o neuropsicólogo ele tem que estar atento a uma série de características ali quando ele está fazendo uma avaliação. Então assim, na anamnese que eu vou dar lá tendo conhecimento de quem é essa pessoa, eu vou fazer uma série de perguntas. Inclusive que hora que dorme, que hora que acorda, o que come, se faz atividade física, se não faz, se tem insônia, se não tem, se usa algum tipo de medicamento, se não usa. E se aquela pessoa usa um remédio para depressão? Eu vou ter que saber. E se essa pessoa foi no médico dela e trocou a dosagem agora? Pessoal, é importante que nem faça avaliação nessas 2 primeiras semanas.
Porque 2 primeiras semanas da troca do medicamento, você está adaptando o medicamento. Aí a pessoa pode estar mais lenta, ela pode estar mais agitada, e isso vai refletir no instrumento? Vai. E aí eu vou achar que a pessoa está com baixa de atenção, não, mas é porque o remédio deixava ela mais lenta. Entendeu? Então isso vai mascarar, né, um verdadeiro funcionamento ali do processo cognitivo. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Qual o período do dia que eu vou fazer essa avaliação, né? Como que essa pessoa vai estar. Então somente com base nessa compreensão global é possível o quê? Sugerir o quê? Um diagnóstico. Tá? Então assim, não é uma coisa simples. Apliquei um instrumento, já sei o que você tem. Não. Isso é o que o senso comum acha, né? O senso comum acha que é assim, né? Você vai conversar com o psicólogo vai pegar agora, você está lendo a minha alma, minha personalidade, você vai saber quem eu sou. Não, não temos bola de cristal. Temos técnicas, métodos. Investigar a natureza e o grau das alterações cognitivas comportamentais apresentadas. Os resultados obtidos podem sugerir interferências de alterações hormonais, medicamentosas, como eu acabei de falar, psicológicas e sociais, para além de sequelas de insultos encefálicos. As mulheres, por exemplo, uma TPM também, que tem uma oscilação hormonal, isso acaba também impactando no resultado de uma avaliação? Sim. Então, olha só, tem muitas variáveis que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, por isso que não é uma coisa simples. A avaliação psicológica eu vou lá uma vez e vai. Não, você vai uns 10 encontros. Pelo menos. Às vezes pode ser mais. Ou pode ser menos, dependendo do motivo que levou você a fazer a avaliação. Muitas vezes, queixas subjetivas de atividade de vidas diárias, como eu falei, esquecer a panela no fogão, esqueceu de pagar uma conta, não escovou o dente, quando investigados, revelam que outros fatores sistêmicos ou pessoais são o motivo dessas disfuncionalidades. Então você tem ainda essa questão que você acha que é uma coisa e é outra, por isso você tem que investigar. Intervenções clínicas, olha lá, monitora a evolução de quadros neurológicos e psiquiátricos submetidos a tratamentos clínicos, medicamentosos ou cirúrgicos. Então, avaliações seriadas em quadros de perdas cognitivas progressivas ou após traumatismos e acidentes vasculares cefálicos permite prever o desenvolvimento do quadro ou mesmo a sua estagnação. Bati a cabeça e agora minha memória de curto prazo está ruim. Espera 1 mês, 2 meses, faz de novo a avaliação, não, agora está boa. Pode ser só uma questão do hematoma lá no cérebro que estava interferindo nisso? Pode. Depois que ele melhorou o hematoma, voltou. Agora de 2 meses não voltou, 3 meses voltou, aí pode ser, vamos ver então se é uma coisa mais fixa, vamos tentar fazer uma reabilitação. Tá? Então assim, fazer um acompanhamento, um acompanhamento como a gente comentou, do tratamento, da intervenção, de um remédio, de uma cirurgia, qualquer outro tipo. Dentro de rotinas hospitalares, a avaliação seriada permite observar os ganhos ou perdas cognitivas e funcionais com a introdução de terapias medicamentosas ou abordagens cirúrgicas. Tá? Quem trabalha em UTI, quase todo dia tem que fazer lá um minimento lá no paciente. O minimento é o mini exame do estado mental. É um teste mais utilizado no mundo. Rápido, simples e que ele é um teste de rastreio. Então, a gente vai te dar um panorama, como está ali a questão da orientação da pessoa, como é que está a questão da atenção da pessoa, da memória. Tá? São 5, 6 perguntas ali que vai te dar uma noção. Todo dia, quando chega lá na UTI, eles fazem. Qual o seu nome, que dia é hoje, quantos anos o senhor tem? Uma série de perguntinhas para saber se a pessoa está o que ainda? Orientada. Pessoal, numa UTI é fácil você perder a orientação? Você não tem noção de claro e escuro. Se está na hora do almoço, está na hora de... Você não tem horário. É tudo frio, é tudo iluminado, com barulhinho. Pi, pi, pi. Então, assim, aquilo, para a questão de favorecer uma desorientação, não é muito difícil. Por isso que eles fazem sempre aquilo lá. Checagem. Se tiver uma questão mais... uma suspeita de uma questão maior, aí pode sim requerer uma avaliação neuropsicológica. Tá? E no último caso, a avaliação durante a intervenção cirúrgica auxilia o neurocirurgião no mapeamento cerebral de áreas deloquentes. Fazer lá uma cirurgia que tem um tumor no cérebro, eu posso atingir esse tumor de várias direções. Agora, qual é o local que a cirurgia vai alcançar o tumor que possa trazer menos prejuízos para essa pessoa? Tá?
Se é uma pessoa, por exemplo, que ela trabalha muito com questões matemáticas, eu vou tentar evitar uma área que interfira na questão matemática. Uma parte mais motora, eu vou tentar evitar uma questão que interfira na área mais motora. Claro que todas são importantes, mas a gente pode ter uma que seja menos prejudicial para o funcionamento daquela pessoa. Tá? Planejamento de programas de reabilitação voltados para alterações cognitivas, comportamentais de vida diária dos pacientes, além de orientar seus familiares e cuidadores que muitas vezes sofrem ao observar as mudanças repetidas após insultos ou quadros progressivos de pacientes previamente rígidos. Então você tem essa questão do planejamento. Pessoal, para trabalhar a memória tem que saber se a memória realmente está ruim. Não é só, eu acho que ele está com a memória. Não, vamos fazer uma avaliação para saber se isso realmente se confirma essa sua hipótese. Tá? E assim para uma série de outras situações. Então tem que tentar mudar, às vezes igual anota na geladeira tudo que faz, que não faz. Tomei o remédio, marca um X lá cada vez que tomou o remédio. Para quê? Para ver se isso auxilia. Então assim, mudar algumas coisas dentro de casa, mas para isso os familiares vão estar sendo envolvidos. O médico vai ter que chamar os cuidadores, chamar o familiar, explicar para a pessoa, tudo isso aí. Como que ela vai estar aprendendo a lidar com isso. Tá? Alguns conseguem ter noção que está perdendo e tentam fazer, ter mudanças. Outros, mesmo tendo a noção de que está perdendo memória, não consegue relacionar aquilo que ele fez com a falta de memória, ou aquilo que ele não fez. Então assim, pega e ela vai na loja, compra a roupa, coloca a roupa no cesto de roupa suja lá para lavar, só que ela não tira a etiqueta. Aí no outro dia ela pega, vai lá mexer e fica brava que colocaram aquela roupa com etiqueta no cesto de roupa suja. Então assim, ela nem lembra que foi ela que colocou aquela roupa suja. E ela fica nervosa, e ela fica brava. E ela vai brigar com o filho, com a filha, vai querer saber quem fez aquilo. Então assim, isso que são essas mudanças, mais na questão de vida diária, que vão aparecendo, e que é importante também a gente ter uma interação de todos os atores, tá? Cuidadores, familiares, e outros que vivem ali. Pesquisa, campo muito vasto de pesquisa, não só para psicólogos, mas para multiprofissionais, em todos os segmentos. Então essa questão que está falando da neurociência, dentro da neurociência você tem médicos, você tem psicólogos, você tem uma série de outros profissionais ali também que podem trabalhar dentro dessa questão, tá? E pesquisa, pessoal, por mais que a gente já tenha um conhecimento ali maior de alguma outra área, sempre tem ainda o que investigar e como investigar, tem, tá? Sempre. Como que a gente vai estar, igual eu falei agora das telas, como é que a gente vai pegar e fazer uma pesquisa para verificar o efeito das telas, sobre esses processos cognitivos? Será que acompanhar pessoas, fazer um estudo longitudinal, já tem alguns estudos hoje, por exemplo, com pessoas que usavam por muito tempo benzodiazepinas, Rivotril, Lexotan, Frontal, Vale, durante 10, 15, 20 anos. Tem algumas pesquisas que tentam mostrar que isso pode estar favorecendo quadros demenciais mais precoces, então uso de medicação. Então assim, e as telas, como é que ficam as telas aí nas crianças aí que usam 6, 7, 8 horas por dia? Como que isso vai impactar lá na frente? Como que isso vai impactar na velhice deles? Fazer um estudo longitudinal. Então assim, tem muita coisa, tá? Então, tanto na questão do funcionamento com algum tipo de lesão, com algum tipo de neurodegeneração, quanto também com um cérebro que não tem nada ainda, mas que a gente tem que entender o funcionamento, como que ele vai estar se organizando, tá? Por exemplo, o neuromarketing dentro da pesquisa de neurociência, eles querem saber, por exemplo, será que tem uma cor que chama mais a atenção da pessoa? Se tiver essa cor, eu posso pegar, usar essa cor, e aí depois eu pego e coloco as estratégias tradicionais de marketing para vender o produto. Mas eu quero chamar a atenção primeiro. Chamou a atenção, depois que o cérebro registrou aquilo, aí vem as outras mecanismos tradicionais do marketing favorecendo ali a venda do produto. Então assim, será que tem um formato que é melhor? Um tamanho? Então tudo isso é estudado hoje. Então você tem aí diversas áreas, na questão que eu falei dos idosos, como que eles podem ficar nessa situação. Aquela idosa fazendo tricô no videogame é interessante, fazendo a modernidade. Quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra, concorda? Tá? Então assim, se eu não sei o que eu estou procurando, quando apareceu na minha frente eu não vou saber o que é.
Tá? Teve lá um que descobriu lá a penicilina, quem foi? Acho que foi o Fleming, acho que foi, não se lembra. Que ele estava estudando as pacas lá, né, paca de pedra e tudo mais, e aí embolorava. Os outros pesquisadores, quando embolorava, jogavam fora, fazia outro para continuar estudando. Embolorou, estragou, jogava fora. Ele pegou e embolorou. O que é isso? Aí foi estudar o bolor e descobriu a penicilina. A penicilina passou na frente de uma série de outros, né? Mas ninguém teve a curiosidade, ninguém estava, né, procurando aquilo e tudo mais. Ele não, ele teve a curiosidade, foi lá e viu aquilo ali. Tá? Então, assim, pessoal, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Qualquer caminho serve. Né? Então, assim, quando eu vou fazer ali uma avaliação, eu tenho que ter o quê? Um norte. Eu tenho que ter uma queixa. Eu tenho que ter uma suspeita. E a partir dessa queixa, dessa suspeita, eu vou montar um protocolo para investigar aquilo. E a partir dessa investigação, pode ser que aquilo se confirme ou não. Pode ser que surjam outras coisas também. Só que eu tenho que estar sensível para essas outras coisas. Porque eu posso achar outra coisa. Né? Então, assim, no início da farmacologia, década de 50, 40, tinha uma coisa que era uma ocorrência muito grande, que era o acaso. De estudar uma coisa, achava outra. Né? Remédios. O remédio era para o imal, que é um antidepressivo, para tuberculose. Só que eu observava que os tuberculosos melhoravam, ficavam mais animados, motivados. Aí eu olhava assim, mas o pessoal com depressão está sem isso. Se colocar neles, aí ia lá colocava, eles melhoravam. Depois que sabia que era serotonina, que era dopamina, depois. Então, assim, isso dá uma coisa, achava outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que estar sensível para essas questões. Então, lá, uma anamnese, escalas, condições socioculturais, neuroanatomia funcional, patologias, tudo isso aí faz parte do que a gente está investigando. Tá? Pessoal, condições socioculturais. A gente vai falar que aquela pessoa já tem um transtorno ou pode ser uma situação de baixa estimulação? Tem que investigar. Às vezes está lá, a mãe não conversa com o filho, o pai não conversa com o filho sozinho o dia inteiro. Esse menino tem dificuldade de fazer amizade, é um transtorno. Não, pode ser que ele não aprendeu, ele não interagiu, ele não sabe. Então, assim, então você tem que saber se aquela questão realmente é uma parte ali, mais sociocultural ou se é realmente uma questão cerebral, biológica. Tá? Então a gente tem que estar sensível. Protocolo que eu falei, quais funções devo verificar? Pessoal, existe um protocolo que vai resolver tudo? Não. Cada situação, cada queixa, cada um vai ter um objetivo. Se eu quiser investigar TDAH vai ser uma coisa, se eu quiser investigar TOD vai ser outra coisa, se eu quiser investigar Alzheimer vai ser outra coisa, se eu quiser investigar um programa de linguagem vai ser outra coisa, e assim vai. Tá? Então, assim, o que a gente tem são o quê? Um conjunto de testes. E depois, a partir do que a gente conversa na anamnese com o paciente, a gente vai ver quais são as características mais importantes de serem avaliadas. Tá? Então lá, todas as possíveis, mesmo que a queixa seja o quê? Específica. Então você vai ter que pegar o máximo de coisas ali, sim. Porque o máximo pode ser que, igual eu falei, apareça uma coisa onde você não esperava. Então lá, no senso comum, a distinção entre déficit mnemônico e atencional é confusa. Então assim, déficit de memória e atenção, no senso comum. A pessoa acha que está com déficit de memória, às vezes pode ser de atenção, acha que tem problema de atenção e é de memória. Tá? Então pode ter essa questão. Pessoal, dentro de uma avaliação neuropsicológica, dentro de uma questão do neuropsicólogo, ele pode ter essa dúvida? Não. Não pode. Tem que estar claro para ele o que é memória, tem que estar claro para ele o que é atenção. Tá? Tem que estar claro. Epidemiologia. Estudos epidemiológicos estimam que cerca de 20% das crianças e adolescentes em idade escolar necessitam de algum auxílio na área de saúde mental. 20% é muita gente. Tá? Muita gente. Se a gente for pegar a questão dos transtornos de aprendizagem também, não são tão poucos assim. Tá? Alguns estudos mostram que ficam entre 1% e 5%, outros colocam 10%. Então você tem aí hoje com a questão da melhora dos diagnósticos também, está um aumento até dessas estatísticas, porque vai ficando mais refinado os diagnósticos, também você vai conseguindo acessar mais essas pessoas que antigamente não eram acessadas. Então você pode ter aí, dentro de uma questão dos jovens, das crianças aí, transtorno desafiador opositor, que é o TOD, transtorno de conduta,
déficit de atenção e hiperatividade, depressão infantil, transtorno bipolar de humor, transtornos ansiosos, pode ser TOC, o transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, de separação, fobias específicas, fobias sociais, transtorno de pânico, o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e tem mais. Deficiência intelectual, né, BI, transtorno do espectro autista, TE, esquizofrenia no início precoce, transtornos alimentares, transtornos de aprendizagem, abuso de substância. Tá? Em transtornos alimentares também é importante fazer uma avaliação neuropsicológica? Sim. Tem que saber se tem alguma coisa ali, né, relacionada com a questão, né, de memória. A pessoa está com obesidade, será que ela lembrou que comeu? Não? Será que tem alguma coisa relacionada? Tá? Então olha só, todos esses poderiam ser possíveis encaminhamentos, né, de avaliação neuropsicológica para diagnóstico diferencial, para saber se é ou se não é. Tá? Será que uma pessoa com abuso de substância ela tem um problema na impulsividade dela, nas questões emocionais? Tá? Como é que fica isso? Perguntas essenciais na avaliação infantil. Ó. Qual o principal motivo dessa avaliação? Ah, meu filho está com dificuldade na escola e pediu para procurar você. Tá? Porque o meu filho esquece as coisas. Todo dia esquece a lancheira na escola. Casaco, lancheira. Porque o meu filho pega e está muito agressivo com os outros. Isso aí vai ter que saber qual é essa queixa. Quais são os sintomas, as queixas, os prejuízos acadêmicos e sociais existentes? Quais as principais preocupações e angústias? Qual é a percepção que a criança tem do problema? Às vezes a criança nem informada, né? O pai, a mãe leva lá, o psicólogo, conserta meu filho, está quebrado. Não é assim, né? Então assim, a criança tem que saber se ela tem entendimento disso ou não. Porque senão ela acaba apenas reproduzindo aquilo que é colocado para ela. O pai e a mãe levam no médico lá, esse meu filho não fica quieto, não me obedece, parece que não me ouve. Aí o moleque só olhando aquilo, né? Vou obedecer, não vou te ouvir. Então é isso que vocês querem? Então vai ter isso. Então assim, ele acaba reproduzindo aquilo que é colocado. Tá? Então assim, tem que ter uma conversa muito franca com essa criança, saber o entendimento que ele tem de tudo isso. Para saber se ele consegue também fazer o quê? Ter um autoconhecimento. Pessoal, para a gente ter mudança no comportamento, o autoconhecimento é fundamental? Se eu não me reconheço daquele jeito, qual a chance de eu mudar? Nenhuma. Agora, se eu já me reconheço que eu tenho lá uma característica, eu posso tentar agora fazer diferente. E aí eu consigo ter mudança. Tá? Então, assim, se eu não me reconheço desorganizado, qual a chance de eu mudar isso? Nenhuma. Ela fala assim, nossa, eu sou desorganizado, não estou conseguindo mudar. Você me ajuda? Ajuda, vamos lá. Aí sim, eu estou um passo à frente. Qual a chance do dependente do álcool procurar uma ajuda se ele não se considera dependente? Zero. Concorda? Ele vai falar o quê? Eu não tenho problema com o álcool. Agora, será que ele fala assim, não, realmente o álcool acho que está prejudicando minhas relações, já perdi 3 relacionamentos, meu trabalho também está ruim, meus filhos estão se afastando, eu acho que eu tenho que parar com isso. Ele já dá um passo à frente. Então o autoconhecimento e reconhecer isso é importante. Protocolos, alguns exemplos aqui que eu falei para vocês, tá? Então lá, para ver uma transtorno de aprendizagem como uma dislexia, dificuldade na relação grafema e fonema, que é aquele da vaca, da faca, vou ler uma coisa e falo outra, Então tem que avaliar a leitura, a escrita, o ritmo, a compreensão, pode usar um teste como o TDE, que é o teste de desempenho escolar, PROLEC, BISC, rastreio de comorbidades, aspectos emocionais, tá? Então vai ver uma questão ali da parte de linguagem, da parte de inteligência e por aí vai, tá? Então a interpretação dos textos depende de vocabulário, informação, memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, tá? Então assim, tudo isso, e de atenção também, Então, isso aqui seria uma possibilidade, Retardo mental, ou estimativa de atraso, pode usar o Columbi, o Bender, o TDE também, tá? São testes que estariam relacionados com inteligência, com raciocínio, desempenho, Então lá, condições gestacionais e perinatais adversas, poderia favorecer, família sobrecarregada, educação inclusiva, resultados modestos, tudo isso aí poderia estar sendo características relacionadas com um possível retardo que tem que ser investigado, tá? Então tudo isso aí, ou a gente consegue criar um protocolo para investigar e dar um resultado para a família? Sim. Tá? Informações adicionais importantes, comorbidades. Eu tenho hipotiroidismo. E aí, a informação é importante? Importante.
Né? O hiperatividade pode deixar a pessoa mais lenta, letárgica, tá? Se tiver um hiper, a pessoa já pode ficar mais agitada, né? Isso pode ser confundido com hiperatividade. Né? Medicações que eu já comentei, né? Dosagem, período, trocas de dosagem, início de medicação, substituição, né? Nível de escolaridade em anos, né? Lateralidade, que é a questão do funcionamento cerebral, tá? Você tem a questão da lateralidade, hemisfério direito controla o esquerdo controla o direito, posso ter lateralidade cruzada, na mão é uma coisa, na perna é outra, chuto com a perna esquerda, esquerdo com a mão direita. Né? Atividade profissional que exerce ou que exerceu, queixa, né? Início, situações de comprometimento nas atividades da vida diária, tem alguma dificuldade auditiva e visual, né? Tem crianças que não estão enxergando o quadro lá porque é um problema de visão. O que ele vai fazer? Tudo menos olhar para o quadro, vai cutucar o colega, vai escrever outras coisas, vai fazer tudo mais. E aí pode achar que ele tem hiperatividade, que ele deve ter atenção, mas ele pode ter problema de visão ou de audição. Ah, esse filho parece que esse moleque parece que não me ouve. Ele pode não estar te ouvindo mesmo. Falei 10 vezes para ele e não obedeceu. Pois é, tem que avaliar a audição. Né? E o histórico clínico familiar, né? Será que na casa tem alguma coisa do tipo, né? O pai tem TEA. Aí o filho pode ter a suspeita de TEA. Então assim, tem casos de esquizofrenia na família. Né? Como é que vai ter, né? uma hipótese aqui que pode também ter, né? Um indício de alguma coisa do tipo. Tá? Outros protocolos aí como o Alzheimer, né? Doença degenerativa com perda gradual da funcionalidade. Vai ter que avaliar memória, atenção, funções executivas, a apraxia, que é o movimento, né? E fazer o rastreio de comorbidades. Como? Pode ser que ele tenha uma diabetes e a diabetes também esteja agravando a perda neuronal? Pode. Tá? Tem que estar com 100 de glicose, tá? Tendo 200, 300, glicose a mais, sobrecarrega também os neurônios. Então você pode ter também, né, implicações jurídicas e sobrecarga dos familiares. Né? Por que implicações jurídicas? Pessoal, dependendo da situação, tem até que pedir para impedir o pai e a mãe de ter conta no banco, porque não sabe mais mexer com dinheiro, não sabe lidar com essas questões. Tá? Então você tem que pedir interdição, né, do idoso. O idoso não vai mais conseguir fazer isso por conta que ele não consegue mais, né, responder por si. Tá? Então você vai ter uma série de implicações. Então ele está aí, como se estivesse montando um quebra-cabeça mesmo, né? Então está lá, né? Encaixando as coisas. Né? Então, dentro dessa questão desses protocolos, né, da avaliação, a parte inicial que a gente tem que ter é a anamnese. Tá? Então a anamnese é o primeiro ponto. Né? Então a anamnese ela tem que ser bem feita, pessoal. A anamnese assim como se fosse de homeopata, né? 1h30 começando com você perguntando até o que você comeu ontem à noite, quem foi que fez, quanto tempo ficou cozinhando a comida. Tem que ser assim, quanto mais detalhes, informações você tiver, melhor será. Tá? Então a anamnese aí a gente já comentou um pouquinho, né? Mas ela tem ali, né, implicações para todo o processo. Tá? Então olha só, né? Fatores que podem influenciar numa avaliação. Nível pré-mórbido, né? Então pessoas que estão lá já quase, né, numa letalidade ali. Déficits atencionais, distúrbios de memória e linguagem, sintomas psiquiátricos, distúrbios motores, motivação reduzida, entre outros. Motivação reduzida é muito comum a gente encontrar em adolescentes. Tá? Por quê? Porque o pai e a mãe traz para fazer a avaliação, vai lá fazer a avaliação, não quero, vou perder tempo, porque ele está jogando. Né? Eu vou ficar lá 1 hora lá com um psicólogo, não quero não. Aí ele vai lá, querendo marcar, né, sem muita motivação. Isso é um fator que influencia? Influencia bastante. Tá? Então, a questão da anamnese é importante e o outro ponto importantíssimo é a vinculação. Criar um vínculo com essa pessoa. Tá? Então, o famoso rapport que a gente fala é criar vínculo. Se tiver um vínculo, o adolescente vai vir feliz, vai fazer tudo, vai querer saber por que ele é assim, vai ficar animado, vai saber se o resultado disso pode ter implicações na escola, na vida dele, por aí vai. Tá? Então, ele vai ter esse tipo de interesse. Tá? Mesma coisa com o idoso. Não, é só porque eu sou obrigado a fazer isso, eu não quero fazer. Vai responder de qualquer jeito, vai ser pior. Tá? Então, tudo isso dentro da anamnese é importante. Então, instrumentos neuropsicológicos, os testes que a gente pode utilizar. Então, você tem aí
uma série de testes de instrumentos. Infelizmente no Brasil não são tão numerosos como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem 10, 15, 20, 30 testes de memória. No Brasil a gente tiver 10 tá bom. Então assim, lá a questão dessa parte de testagem é muito mais valorizada e utilizada em diversos contextos. O Brasil está melhorando? Melhorando. Mas no início, pessoal, o que era feito era utilizar testes de fora, apenas traduzidos. Isso é ruim? Ruim. É ruim, porque os testes têm que ser validados para a nossa cultura, para nosso meio social. Tá? Por quê? Porque senão ele vai te dar indicadores também equivocados, errados. Não tem como. Igual antigamente aquela curva de crescimento dos bebês utilizava o padrão europeu. E os bebês brasileiros todos estavam o quê? Abaixo do peso, abaixo do crescimento. Aí tiveram que fazer o quê? Uma curva para o brasileiro. Agora pega lá a mãe alemã, 1,79 m, o pai alemão, 2 metros, o moleque já nasce com 4 kg. Aqui ia demorar 2, 3 meses para ficar com 4 kg. Então ele estaria abaixo. Então assim, a questão dos testes é a mesma coisa. O Raven, se não me engano, na primeira vez que veio lá, tinha a figura que é de inteligência, tinha as figuras e faltava um pedacinho, você tinha que achar qual que completava. Tinha uma que era um trenó de gelo. Eu vou aplicar isso aqui no Brasil, um trenó de gelo. Qual criança que vê um trenó de gelo? Se pegar o pessoal mais no interior, que tinha dificuldade de acesso a informações, não dava. Aí a criança aqui do Brasil tinha uma inteligência baixa. Não, mas é porque os estímulos que eram colocados não eram condizentes com a nossa realidade. Aí colocaram agora um cavalo faltando um rabo, e tinha uma vassoura para colocar lá, tinha um martelo, tinha um rabo. Aí era mais fácil a criança conseguir colocar? O cavalo faz parte da realidade? Faz parte. Então não é só traduzir, a gente tem que validar os instrumentos, tem que adaptar os instrumentos. Então, essa é uma parte importantíssima que está ainda bem, tem voltado a ganhar uma importância no nosso contexto, no contexto brasileiro, porque teve um momento da nossa história que os testes eles ficaram muito desacreditados, como se fosse uma coisa assim, sem importância, como se fosse aqueles testes lá que apareciam naquelas revistas populares, Contigo, Isto É, Seu namorado ele te liga uma vez na semana? Sim. Ele falou que vai na sua casa? Não. Ele fala isso aqui? Ele não gosta de você. Não é isso. Isso é porcaria. Você pode falar que você não diz nada. Agora, para ser um teste psicométrico, ele tem todo um conjunto de passos a serem realizados para se tornar um teste fidedigno. Um teste que realmente se propõe a medir memória e mede memória. Entendeu? Então ele tem toda uma validação. Então não é uma coisa tão simples. Então a gente tem uma série de testes hoje aí, aumentou bastante, e tem outros sendo validados, sendo adaptados, ainda bem, e a gente precisa de mais. Quanto mais testes, melhor, justamente por conta de a gente ter às vezes sensibilidades diferentes em relação aos testes. Então lá, o instrumento é uma maneira de agir no meio, minimizando a limitação da pura observação e facilitando a obtenção de dados e resultados. Como se fosse uma medida mais objetiva. A pessoa vai lá e ela responde. Não tem a interferência minha de fazer aquilo ali. Tanto é que um outro teste ainda pede para a pessoa, o aplicador, responder para o participante. Que não é nem tão bom assim. Por quê? Porque se eu pergunto e falo assim que a pessoa pode ter algum tipo de restrição, de vergonha e tudo mais para dar uma resposta. Agora se ela estiver marcando, não tem o outro atravessador ali, ela vai ser mais o que ela pensa, mais como ela é, mais como o funcionamento dela. Instrumentos psicológicos são objetivos e padronizados e visam avaliar e quantificar comportamentos observáveis por meio de técnicas e metodologias específicas. Isso que eu acabei de falar. Pessoal, então você tem o quê? Questões padronizadas. Tem a questão toda que você tem que ter esse cuidado para se fazer um instrumento. Pessoal, tem instrumentos aí que são construídos em estudos de doutorado, de mestrado, 2 anos, 4 anos para fazer um instrumento. Por quê? Você tem que aplicar em várias pessoas para verificar que aquelas perguntas são boas ou não. Eu saio com 20 perguntas, volto com 4, depois eu saio com mais 20, volto com mais 4, até formar 30 perguntas.
E eu tenho que pegar e ter vários tipos de validades. Validade interna, validade externa, validade de construto. Tá? Você tem vários cuidados que a gente tem que ter ao se construir um instrumento. Instrumentos neuropsicológicos avaliam um conjunto de habilidades e competências cognitivas e permitem o acesso a essas habilidades em um ambiente o quê? Controlado. Tá? Então está lá. Eu vou estar aplicando junto com o neuropsicólogo, junto na clínica dele, numa sala, num teste, esteja tudo tranquilo, né? Ele esteja também se sentindo bem naquele momento, ele vai lá e aplica. Tá? Então, análise quantitativa e qualitativa. Né? A quantitativa está baseada em scores, que são os resultados dos testes, quando você corrige ele, onde o comportamento é categorizado de acordo com o princípio, satisfaz a objetividade, permite comparação e reavaliação. O resultado do teste é um número. Tá? Eu posso estar dentro do que é esperado, eu posso estar abaixo do que é esperado, eu posso estar acima do que é esperado. Né? Então, muitos testes utilizam o tal do percentil, né? Percentil 10, percentil 90. Né? Então, você tem 90 pessoas que estão dentro daquilo, 10 pessoas nem 100 que estão dentro daquilo. Tá? Análise qualitativa verifica a natureza dos erros e sucessos, assim como os fatores que influenciam a testagem. Tá? Então, eu posso também ter dentro de uma questão objetiva também uma parte que seria qualitativa. Né? Eu posso fazer perguntas ali para checar algumas coisas com essa pessoa. Tá? Procedimento sistemático para obtenção de amostras de comportamentos relevantes para o funcionamento cognitivo ou afetivo e para avaliação dessas amostras de acordo com certos padrões. Então você tem assim, para essa escolaridade é esperado que a memória seja assim. O meu resultado foi esse, eu estou dentro do esperado, eu estou abaixo do esperado. Para minha escolaridade é esperado que seja isso. Para minha idade é esperado que seja isso. Então eu tenho vários padrões que eu posso estar colocando. Tá? Então tem instrumentos que são padrões para homem, para as mulheres, para faixas etárias, para escolaridade, para outras características, tá? Então você vai ter vários padrões. Né? E até, por exemplo, na questão da quem teve Covid, né, em avaliações entra até como tendo lesões cerebrais. Por quê? Porque a Covid, né, o vírus se alojava no cérebro também e alterava o funcionamento dele, a estrutura dele. Né? Então, assim, pessoas que até hoje estão com problema de memória, de atenção, sim, até hoje. Então você tem a Covid longa que eles falam, né? Então os efeitos ainda persistentes. Tá? Então você tem aí essa questão de lesões cerebrais também entrando em critérios diferenciados. São amostras de comportamento, o mais é baseado em quê? Inferências. Tá? Então assim, eu estou lá, quando eu faço os padrões, aplico em 1000 pessoas e vejo o funcionamento dessas 1000. Eu tenho aqui, né, uma generalização daquelas informações. Que é o que geralmente os dados objetivos e pesquisa quantitativa tenta buscar? Generalização? Sim. Tá? Pesquisa qualitativa não, já tenta entender mais o funcionamento individual daquela pessoa. São descritos como padronizados por 2 motivos. Uniformidade de procedimentos e padrões para avaliação de resultados. Pessoal, o procedimento tem que ser padronizado. Então a gente vem aqui e a gente lê a instrução. Professor, mas já apliquei esse teste 500 vezes. Leia a instrução. 1000 vezes, leia a instrução. Por quê? Quando você lê, a chance é menor de você omitir ou mudar uma palavra, uma vírgula e mudar o sentido. Uma coisa é, eu quero que vocês realizem esse teste da maneira mais rápida que conseguirem. Outra coisa é, eu quero que vocês realizem esse teste da maneira mais rápida e correta que conseguirem. Esqueci a palavra correta, pois é. Aí a pessoa fez de qualquer jeito. Agora, se eu tenho que ir corretamente e rápido, aí a pessoa já vai responder diferente. Uma palavra, pessoal, muda. Então a gente tem que ter o quê? Uniformidade na aplicação. Eu vou aplicar isso aqui em 10 crianças, vou dar uma mesma instrução para todo mundo, e nos outros ali eu vou individual. Não. Ou é coletivo ou é individual. Eu não posso misturar. Metade da amostra foi coletiva, metade foi individual. Não. Tem que ter o quê? Padronização. Né? E para avaliar os resultados também. Né? Então eu tenho que estar dentro dos padrões ali que eu falei, né? Dos crivos, dentro da questão do treinamento, né? Então eu vou corrigir lá um palográfico lá, os pauzinhos lá, de personalidade. Eu tenho que ter o quê? Uma padronização na correção daquilo. Eu não posso achar que é 1 milímetro, outro achar que é 2 milímetros. Tem a régua, acabou, meço. Está lá, daquele jeito, acabou. É 1. Não é 2, não é 3. Eu começo de baixo para cima, eu tenho que colocar o início da onde? Tem que estar padronizado, tá? Para você não ter o quê? Divergência. Se tiver tudo padronizado, está lindo, maravilhoso.
Eu trabalhei em algumas avaliações que a gente tinha que aplicar o Zulliger, que é parecido com o Rorschach, que são as pranchas, né, projetivos, e a gente fazia a aplicação coletiva. E aí os slides lá que a gente colocava lá para projetar vinha da Suíça, porque tinha que ser da Franz Huber lá que fez isso. E aí tinha justamente o que? A luminosidade da sala que tinha que ter, a distância do projetor para a sala para projetar as imagens daquele tamanho, tinha que ter o controle de tudo isso. Por quê? Porque senão alterava, e se alterar o resultado é outro, e a resposta é outra, e a interpretação é outra. Então assim, tem que ter todo o cuidado. Ah, professor, mas o Rorschach é caro, agora tem uma impressora boa, ela vai imprimir. Não. Tem que ser comprado mesmo, porque lá tem o quê? O controle. Porque se você imprimir lá e a impressora der uma porradinha numa beirada lá, é outro teste. É outro padrão. É outra interpretação. Dá errado. Tá? Então não pode, tem que comprar os instrumentos. Tem que comprar. Então são ferramentas, meios para alcançar um fim, nunca um fim em si. É aquilo que eu falei. Tá? O mais importante da avaliação é o teste ou a interpretação? Interpretação. Não adianta nada você ter um teste lindo e maravilhoso se você não sabe interpretar. Nossa, comprei um carro agora lindo e maravilhoso, mas não sei nem ligar ele, adianta? Não adianta. Então podem ser úteis e até insubstituíveis se usados de forma apropriada. Tá? Tem que ter todo um porquê daquele teste, um porquê daquela sequência de teste. Eu vou começar aplicando um teste de memória que tem 30 itens e depois eu vou fazer um teste de atenção que é 5 minutos. Não, a atenção é o primeiro. Por quê? Porque eu não posso pegar e cansar a pessoa para depois eu aplicar o teste de atenção. Tá? Resultados mal interpretados ou mal utilizados prejudicam pessoas. Aquilo que eu falei, vai dar o quê? Ou vai dar uma ausência de um diagnóstico que seria importante daquela pessoa saber para conseguir ter uma intervenção de qualidade boa e eficaz, ou vai falar que a pessoa tem algo quando ela não tem, falsos positivos e falsos negativos. Rotulando-as de maneira injustificada ou desencorajando-as em relação a isso. Então, pessoal, é igual na clínica psicológica que a gente tem o que a gente fala ter o poder, tanto de ajudar quanto de prejudicar a pessoa. Um laudo, uma avaliação neuropsicológica é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que ter um comprometimento com a qualidade. A gente tem que saber fazer uma avaliação, um protocolo, um laudo, justamente por conta disso. Porque isso aí vai estar norteando vida de pessoas, para o bem e para o mal. Preparação adequada do ambiente, do testando, do material, aquilo que eu falei, você tem que ter um ambiente que favoreça tudo isso. Avaliar indivíduos em algum ponto crítico ou circunstâncias significativas. Tá? Então, às vezes, ali você tem, dependendo da queixa do objetivo, você pode ver, quero ver como ele reage durante estresse. Aí você vai pegar e trabalhar a avaliação dentro de uma situação de estresse, sim. Às vezes você vai até no contexto de trabalho dele e faz lá. Podem parecer provações das quais depende de decisões importantes. Então, assim, o que fazer numa situação específica lá? Se a criança pegou e não conseguiu responder nada, ou ela pegou e teve uma crise durante a resposta, tá? Então, assim, essas situações assim, não esperadas podem acontecer. Interpretação. As normas são o referencial mais amplamente utilizado para a interpretação de scores de teste. Como eu falei, cada teste tem as suas normas, cada teste foi padronizado, validado dentro daquilo ali. Então, no nosso Conselho de Psicologia, lá no Conselho Federal, a gente tem o SATEPS, que é uma área lá que vocês podem entrar e verificar lá os testes. Antigamente era separado até em testes que eram do psicólogo, que não era específico do psicólogo, testes validados que não são validados, e ali você tem todos os testes e quando você clica nele tem uma descrição breve dele. O que ele faz, com a aplicação, como é que ele é, o que ele mensura e tudo mais. Testes de tudo, não só cognitivos, tá? Então você tem testes lá de estilos parentais, teste de inteligência, de memória, de atenção, teste de relacionamento e outras coisas. O desempenho de grupos definidos de pessoas é usado como base para a interpretação de scores, tanto em teste de habilidade como de personalidade, tá? Então, aquilo que eu falei, eu vou lá e aplico lá em 1000 pessoas e vejo como são funcionando aquelas 1000 pessoas. Se você tem características parecidas com aquelas 1000 pessoas, de idade, escolaridade, é esperado que você também tenha aquele padrão ali. Por isso que essas
essas questões dos grupos das normas, elas têm variações até de país para país, né? Por conta que as pessoas não são iguais. Né? Constituição demográfica da população deve estar refletida na amostra normativa para os testes, né? Igual eu falei, faixa etária, homens, mulheres, né? Às vezes etnia, branco, preto, né? Então assim, você tem diferenças entre eles. Como que um teste é construído? Né? Então eles colocam a questão da sensibilidade, da especificidade, da validade. As validades, algumas eu já até comentei com vocês. Tá? Sensibilidade, mede o quanto o método é capaz de identificar corretamente aqueles indivíduos que de fato apresentam características de interesse. Né? Eu quero saber se realmente as pessoas que têm depressão vão ser detectadas desse instrumento de depressão. Né? Eu quero saber se realmente as pessoas têm uma memória baixa, vai ser realmente detectado nesse teste. Mede quanto a especificidade, mede o quanto o método é eficaz de identificar corretamente os indivíduos que não apresentam as condições de interesse. Tá? Então, assim, né, já seria a exclusão do anterior. Né? E a validade ou a acurácia, né, ou a precisão, grau em que um teste é capaz de determinar o verdadeiro valor do que está sendo medido. Né? Então, como eu falei, se tem validade interna, externa, de construto. Eu quero saber se o teste de memória mede realmente memória, não mede atenção. Ah, professor, mas também vai ter atenção dentro da memória, vai? Vai, mas o teste tem que ser preferencialmente de quê? Memória, porque senão ele vai ser atenção. Tá? Então tem que separar essas coisas todas. Né? Eu tenho que medir ansiedade, eu não tenho que medir nervoso, agonia, outra coisa que você queira chamar, tem que ser ansiedade. Eu tenho que definir esses construtos todos, tem que ter uma definição operacional. O que é memória? É isso. O que é atenção? É isso. Aí eu faço um instrumento que vai ter que tentar medir isso. Tá? Não vai medir outra coisa. E aí a gente finaliza a nossa aula aí com a questão, né, dessa introdução sobre a parte neuropsicológica aí. Né? Então eu deixo para vocês aí os links aí de alguns que a gente já, né, trabalhou na aula de hoje, tá? E fico aí também à disposição para vocês estarem, né, procurando aí por e-mail, por outras formas de contato aí para tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Umas questõezinhas aqui para vocês e muito obrigado.